meu irmão em Cristo, olha, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13, ele nos traz mais uma das maravilhosas revelações dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E eu quero com você em Lucas 12, 13 ler o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, e já nós vamos ver esta continuidade do ensino do Senhor Jesus Cristo. Contudo, querido, eu quero que você atente neste momento inefável quanto ao fato de que alguém chegou diante de Jesus e solicitou: Mestre, em outras palavras, eu tenho direito, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Vai lá, mestre, fala com ele, tu tens autoridade, tu sabes que isto é justo. Contudo, o Senhor Jesus demonstra uma grandeza além dos fatores naturais e não se envolve com isto. Não estamos aqui dizendo que a causa daquele homem não fosse justa. Jesus apenas advertiu aos seus discípulos: acautelai-vos da avareza. O que é avareza? É o apego sórdido às riquezas, aos bens temporais. Ora, bens temporais, mas bens temporais estão destruindo a vida de muitas pessoas, não é verdade? Olha, observa aqui no verso 15, Jesus diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Será que tenho que repetir? A sua vida não consiste na abundância dos bens que você possui. Muitas pessoas estão acreditando que as suas vidas estão apoiadas nos bens que ela possui. Elas se consideram em paz, em descanso, em alegria, em tranquilidade, porque têm bens para neles confiar. E ousam dizer que confiam em Deus, e inclusive ousam dizer que têm os seus bens materiais porque confiam em Deus, quando na verdade isto não é a verdade. Elas confiam nos seus bens temporais e até entram numa igreja para abrir a boca e louvar a Deus com um cântico, com um hino, porque tem medo de perder as riquezas. A sua vida está apoiada apenas nos bens temporais e materiais. Este louvor não é aceito diante do trono de Deus. Deus não aceita quem frequente a sua casa com medo de perder as coisas materiais. Este é um primeiro recado. E claro, como não repetir, a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui. Tem pessoas que olham para os seus patrimônios, e quantas vezes eu terei que repetir isso, eu não sei. Não sei quantas vezes o Espírito de Deus me levará a lançar esta mesma mensagem redundantemente no mundo. Eu não sei, mas as pessoas estão olhando para o seu bem material e estão dizendo: eu tenho Deus. Ora, quando foi que a Escritura disse que o bem material está vinculado à revelação de Deus? Quem foi que disse isso? Como Pedro ousaria na porta do templo chamada Formosa dizer para aquele coxo e paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Ora, olha o que Pedro está dizendo. Aquele homem cuja sombra curava, olha o que ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Pobretão, né? Necessitado, né? Precisava de ajuda. Não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou.
E o que ele deu para aquele homem? Ele deu para aquele homem vida, ele deu para aquele homem dignidade, ele deu para aquele homem virtude. Os valores que estavam na vida de Pedro, que não eram temporais, pois saltavam para a vida eterna, esses sim são valores reais que devem conter na essência, no caráter de um ser humano. É isto que nos faz imagem e semelhança de Deus, quando não temos coisas da terra, não que tenhamos, não precisamos ter para nos qualificar como cidadão do céu. Lá o Salmo 15 diz que o cidadão do céu é aquele que honra a Deus, é aquele que ama o seu próximo, é aquele que faz o bem, é aquele que não difama com a sua língua. Não diz que o cidadão do céu é aquele que tem ouro e prata. Está ouvindo? Está ouvindo, avarento? É isso que diz a Bíblia. Você pode me dizer, mas a minha igreja pensa diferente. É porque você não está em uma igreja, tá ok? Você não está congregando em um lugar onde Deus está presente. Cuidado, porque vai chegar a hora da verdade. A esquina da vida apresenta-se a nós. E é nestes momentos que muitos veem que a sua fé foi uma fé fracassada, inútil. Quantos encontramos decepcionados, frustrados? Por quê? Porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possuem. E o que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas donas de canais de televisão, pessoas milionárias, pessoas que não têm mais aonde colocar dinheiro, pessoas com recursos e mais recursos, pessoas que já baixaram a sepultura e pior que isso, até ao próprio inferno, que deixaram patrimônios de milhões de dólares. Ora, e o que foi dessas pessoas? Dessas pessoas foi o que Jesus disse, que dará o homem em resgate da sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem que repetir, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, querido, este é um conceito da Escritura. Você não pode dizer que tem Deus porque a sua geladeira está cheia. Só isso não é o bastante, porque tem muita gente que serve ao diabo e que tem uma geladeira bem mais farta do que a tua, tá ok? Você não pode dizer que tem Deus porque tem uma casa própria para apresentar para alguém. Tem gente que serve a Satanás e que tem uma casa melhor do que a tua, tá ok? Tá aprendendo a lição? Tem gente que tem roupas muito melhores do que a sua, muito mais caras, e servem ao diabo. Como é que você quer jogar na cara de quem quer que seja os seus bens materiais? Os seus bens materiais não demonstram o teu Deus. O que demonstra o teu Deus é a tua autoridade espiritual. Você tem coragem para botar o diabo para correr? Tem disposição para orar por um enfermo, seja de qualquer enfermidade? Você tem realmente a valentia de encarar tudo e todos para testemunhar de Cristo até a morte? Você é um valente? Você é como Jesus Cristo disse que temos que ser: semear dissensão, semear fogo, lançar espada, semear contenda? Você tem esses valores na sua vida? Ah não, o que você tem para apresentar? Uma casa própria, um carro? Ora, tem pessoas que servem ao diabo que tem isso muito melhor do que você. Então, se o teu Deus é um Deus que tem apenas uma casa para usar como referencial na sua vida, um carro, uma conta bancária, um bem material, esse teu Deus é lixo, esse teu Deus é inútil, esse teu Deus não presta para nada, esse teu Deus é profanado, corrompido. Eu piso na cabeça desse teu Deus, esse teu Deus fajuto que só tem bens materiais para vincular. O Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, está muito além disso. Ele próprio disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, e permanecem para sempre. Seca-se a erva, murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O que o meu Deus, o Deus da Bíblia, tem para me dar são palavras, palavras e palavras poderosíssimas pelas quais o mundo foi criado e que me geram vida eterna para habitar nas mansões celestiais. Eu não sirvo a um Deus que só tem casa, bens materiais para dar. Esse Deus eu rejeito, ele é esterco, eu piso na cabeça dele e desfaço as obras dele. Está dado o recado? E Jesus continua assim, olha: o campo de um homem rico
produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Entendeu que a Escritura está dizendo que Jesus Cristo, o Mestre por excelência, nos ensina neste relato da parábola uma figura de linguagem que demonstra a realidade dos fatos? Você compreendeu o que está sendo dito aqui? Bem, Jesus está dizendo que o homem tinha em depósito, quer dizer, ele olhou e disse: minha alma, regala-te, folga. Eu olhando para o futuro, eu vejo que os meus bens não acabarão, então eu posso confiar nos bens materiais. Eu destruí os meus depósitos pequenos, construir depósitos grandes, ou seja, se fosse nos dias de hoje, o dinheiro que eu tenho é tanto que eu não posso gastar em toda a minha vida, então eu vou descansar. Em que tu confias, homem e mulher de Deus? Você confia no dinheiro no qual você possa se apoiar? Você confia nas riquezas? Você está dentro da igreja, glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque você tem a tua empresa para se dirigir, o teu próprio negócio. Você diz glória a Deus e aleluia, porque você sabe que a hora que você precisa, você tem uma conta bancária para recorrer. É isso, Você sabe que todo mês o seu contra-cheque vem. É isso que te qualifica como um homem de Deus? Miserável, desgraçado, cego, pobre, nu, é isso que você é. Você não tem Deus. Você tem riquezas e é nelas que você confia. Você confia mesmo em Deus? Exemplo de confiança em Deus é Jó, cujas qualidades não eram as suas riquezas, mas a Escritura diz que Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Estas são as 4 características que Deus dá a respeito da vida de Jó. E ele era reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Não era como você que pensa em apoiar-se nas suas riquezas. Jó tinha tudo e oferecia sacrifícios e louvores e adoração a Deus. Jó tinha todas as coisas verdadeiramente, mas enquanto Jó dizia: louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, tudo ia bem, ele tinha uma postura. Porém, quando a notícia caótica e catastrófica recaiu sobre ele e todos os seus bens foram dizimados, diz a Escritura, que não mente, não se engana, que Jó curvou-se, pôs a boca no pó, prostrou-se em terra e declarou: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E Jó passou por dificuldades, provas, lutas, até enfermidades permitidas por Deus, quando deixou que o próprio Satanás tocasse na carne de Jó. Contudo, diz a Escritura, Jó passou por todas estas coisas e em nada pecou, não atribuiu culpa alguma a Deus. Por quê? Porque não confiava nas riquezas. Isto é que é homem de Deus. Paulo diz o seguinte: eu sei ser fiel no pouco, eu sei ser fiel no muito, e eu sei ser fiel no nada. Isto é que é homem de Deus, isto é que tem valor para Deus. Homem de Deus é esse que é fiel no pouco, é fiel no muito e é fiel no nada. Ter ouro e prata ou não ter, para ele não faz diferença. O que manda é louvor e adoração, é coração no altar de Deus, não é olhar para as riquezas, porque Paulo tinha tudo, mas não olhava para as riquezas. Depois ficou com pouco e continuou não olhando para as riquezas, e quando tinha nada, não tinha nada, ele continuou dizendo: eu sou fiel no nada também, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Homem de Deus é isso.
Não olha para as suas riquezas para jogar nada na cara das pessoas. Está pensando que você é mais importante do que quem mora debaixo do viaduto? Se você pensa que tem Deus porque tem uma casa melhor do que quem nem tem, você está achando que você tem Deus porque tem uma casa e está achando que quem mora debaixo do viaduto não tem valor? Eu vou te dizer uma notícia, homem de Deus, você tem a tua casa, mas é um inútil. Você não sai para pregar o evangelho, você não distribui um folheto, você não faz nada para o reino de Deus. E tem pessoas nesta hora morando debaixo do viaduto que vão receber a palavra, vão se levantar, vão ser curadores de enfermos, vão ser expulsadores de demônios e vão ser aqueles que semearão a palavra, serão pregadores valiosos para a obra de Deus, serão ganhadores de alma, enquanto você está aí com a sua riqueza e é um inútil. E esse que hoje você passa e vê debaixo de um viaduto, esse vai ser um ganhador de alma e vai adentrar no reino de Deus à sua frente para receber galardão que você nunca pensou. Vai confiando na tua riqueza, vai confiando na tua riqueza e você verá aonde você vai parar. Você verá. Em Mateus capítulo 13, a Escritura continua nos ensinando a partir do verso 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60, a 30 por 1. Você entendeu a escritura, a parábola do semeador? Jesus está dando a explicação e o desfecho, e ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Você ouviu? Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você recebeu a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, você desfocou a realidade espiritual, está focando coisas que não são de acordo com o propósito de Deus. A fascinação das riquezas te atraiu, homem de Deus. Você precisa voltar ao primeiro amor, retroceder. Quando você se converteu, aceitou a palavra, foi por causa de ouro e prata? Se foi, você nunca se converteu. És um transeunte dentro de um lugar chamado igreja e vai se decepcionar, se frustrar violentamente. O seu fim será repentino, sem que haja retorno. Portanto, a fascinação da riqueza é o que tem seduzido muita gente. Como eu costumo dizer, riquezas assassinas. Como as riquezas têm matado as pessoas e têm feito a palavra ficar infrutífera. Existe essa prostituta, esta Babilônia, essa mãe das prostituições, irmã da Igreja Católica, chamada Igreja Universal, que seduziu com a opinião das riquezas muitas pessoas. Quantas pessoas adentraram naquele antro de prostituição um dia com bom coração, com coração limpo, sem avareza, e agora estão cheios de rapinas e podridão, são verdadeiros sepulcros caiados. Por fora são muito lindos, mas por dentro é a fedentina pura. Está entendendo? Se você acha que as palavras são pesadas, muda de estação. E assim, esta prostituta espiritual chamada Universal seduziu a mente, o coração das pessoas de uma maneira atroz, terrível, incompatível com a qualificação de um gênero humano distinto e honrado. Pessoas que entraram naquele lugar pensando em realmente estarem com uma vida espiritual, pensando realmente em ser até um instrumento de Deus para também ganhar almas, hoje tem a sua vida atrofiada atrás de um balcão, encostou a sua barriga atrás de um balcão e lá está sepultado, inútil, não fala de Jesus para ninguém, não ora por ninguém, não lê nada de Bíblia, não prega nada de Bíblia, inútil, 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 induzido por esta Babilônia chamada Universal. Vou ser empresário. Jesus Cristo não nos chama para ser empresário, Jesus Cristo nos chama para ser missionário, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro.
Como vão as riquezas que você tem? Para que elas têm servido? Quantas almas você tem ganhado com os seus bens materiais? Em que você tem investido? Às vezes o camarada tem empresa, tem isso, tem aquilo, e nem um dizimista não é um sem vergonha, é isso que é. Se diz crente, nem um dizimista não é. O mínimo que se possa admitir de um crente é que seja um dizimista. Se não é dizimista, não tem o Espírito Santo, porque é ele que convence das coisas mínimas, básicas, necessárias. Quem não entrega o dízimo ao Senhor está em maldição. Você é maldito, tantas vezes é um maldito e está querendo apresentar as tuas riquezas para quem? Só se for para os cegos, porque quem enxerga sabe que você é um maldito. O Deus da Bíblia não está vinculado às possessões temporais, terrenas, passageiras. Jesus Cristo foi um pobretão, não nasceu num palácio, não foi filho de pessoas ilustres, foi apenas alguém nascido na manjedoura, um lugar onde os animais comem. Foi apenas alguém nascido num estábulo, onde os animais dormem. Estava vazio? Sim, estava vazio, mas não era nenhum hotel 5 estrelas, não é verdade? Observa Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 8, diz assim a Escritura: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, com esta atitude de Jesus, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Isto que é exemplo de cristianismo. Cristianismo é isso, é você não andar por vista, mas andar por fé, e fé é o que produz a adoração. A adoração somente é aceita mediante a fé. Querido, olha o que diz o texto, aprenda a lição de uma vez por todas. Quem ofereceu os reinos do mundo? O diabo. Então quem é que tem mais possessões neste mundo? O diabo. E você acha que tem Deus porque tem uma casinha miserável, desgraçada, um carro, uma charrete, uma carroça de burro? Que Deus é esse que você serve? Não é o da Bíblia. Não é o da Bíblia. Eu quero colocar o meu Deus em desafio contra o seu. Não servimos o mesmo Deus. O Deus da Bíblia não nos autoriza a apoiar os cotovelos sobre possessões da terra. O Deus da Bíblia não nos permite anunciá-lo através de riquezas, porque não há maior riqueza que o sangue, o sacrifício e as dores do seu próprio Filho. Não ouses pegar a tua riqueza e tentar convidar ninguém para a igreja. Ninguém vai se converter por causa de um tijolo teu, uma parede rebocada, ou uma porta automática, ou uma piscina. Esse lixo que você tem chamado riqueza não presta para a conversão de uma alma. O resgate de uma alma, ele é exclusivo pelo sangue de Jesus Cristo. Não há nada mais poderoso e mais valioso do que isto. Não ouses pregar um Deus vinculado à riqueza. Se você prega um Deus vinculado à riqueza, o meu recado é o seguinte: eu piso na cabeça do teu Deus e desfaço as obras fajutas dele. Aqui Mateus está relatando que o diabo é que tem os reinos do mundo na sua mão, e ele ofertou tudo. Ele não ofertou uma parte, ele não ofertou um terço, um quarto, um quinto, um sexto, ele não ofertou a metade, ele ofertou tudo. Não foi 90% nem 99%, ele deu tudo. E quanto palhaço intitulado crente está aí
com bens que o diabo tem posto, ele nem discerne. Eu conheci tantos e conheço tantos que tem um monte de coisa que não condiz, um monte de coisa que não convém, coisas que pertencem verdadeiramente ao diabo, e o camarada não é capaz de fazer uma oração para discernir os fatos e os episódios, e ele fica ali iludido com aquela riqueza. Às vezes não é o reino do mundo todo, é só uma migalhazinha fajuta que o diabo dá, e é o bastante para que ele deixe de ser um adorador e passe a ser alguém sepultado pela própria riqueza e pelos bens materiais. Mas o diabo distribui para quem quiser, basta que saia do caminho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Bem, Jesus poderia dizer assim: caramba, o diabo, que é o príncipe deste mundo, ele mesmo chamou, Jesus Cristo disse que o diabo é príncipe deste mundo. Jesus Cristo disse que o diabo é príncipe deste mundo, e Paulo diz que ele é o Deus deste século, entendeu? Ele não é alguém qualquer não, ele, para ser príncipe, para ser Deus deste século, tem possessões. O mundo jaz no maligno. Quem governa no mundo, quem tem os reinos do mundo, quem tem as possessões, quem domina nos governos do mundo é o diabo, Satanás, entendeu? Jesus poderia ter pegado essa oportunidade aqui, não é? Nenhum crente, muitos crentes não passariam nessa prova aqui, porque tem a visão de que servir a Deus é ter bens materiais. Opa, então Jesus não poderia deixar passar essa. Poxa, o diabo está me dando os reinos do mundo. Opa, que mais eu quero? O meu Deus é de possessão, o meu Deus é dono do ouro e da prata. Ora, se o diabo está me dando os reinos do mundo, então verdadeiramente Deus está nesse negócio. Eu não vou perder essa oportunidade, eu vou pegar os reinos do mundo e vou sair por aí testemunhando que o meu Deus é tremendo, o meu Deus me deu os reinos do mundo. Que nada, era o diabo que estava dando. E você acha que o diabo dá alguma coisa sem obter o devido lucro? Mas no verso 11 diz que com a atitude de Jesus em rejeitar todos os reinos do mundo e se preocupar com a adoração a Deus, diz que com isto o diabo o deixou. Eis que vieram os anjos e o serviram. É isso aí. Quem serve a Jesus Cristo, quem rejeita o mundo e se prende à adoração. A adoração também é o serviço a Deus, porque você adora a Deus não é só cantando, é trabalhando, é calejando as mãos, é suando a camisa, é gastando o sapato pelo reino de Deus. É assim que se adora a Deus. Diz que o diabo o deixou e os anjos o serviram. Jesus demonstrou com isso que ele não precisa do ouro e da prata, das possessões da terra para comer, entendeu? Essa palavra é difícil. Jesus disse assim: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Está escutando? Você que diz que temos Deus porque temos riqueza, você que se apoia na sua riqueza, você que olha para o amanhã e descansa porque tem riqueza, Jesus Cristo disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Está todo mundo preocupado com o dia de amanhã? A prova disso é que todo mundo quer ajuntar ouro, ajuntar prata, ajuntar riquezas, ajuntar possessões. É a maneira que a pessoa tem de olhar para o seu futuro e descansar. Mas Jesus Cristo rejeitou tudo isso, e os anjos desceram e colocaram um prato de comida diante dele. Ele não morreu naquele deserto não, ele foi alimentado pelos anjos. E não foi só ele não, Elias também foi, e outros servos de Deus também o foram. E Deus tem nos dias de hoje descido com comida celestial e alimentado os seus servos. E isso você, avarento, pobretão, que confia nas riquezas, isso você nunca vai desfrutar, porque isso não é para qualquer um. Isso é para quem rejeita as possessões do mundo e olha para as coisas espirituais. Como diz Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, a malhada do campo seja arrebatada, não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos finalizar? Vá para Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17, assim nos diz
a Escritura. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás. Está escutando aí, ô patrãozinho? Não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando os olhos nele, amou-o e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, decepcionado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha o que eu digo: riquezas assassinas, avareza, coração ensoberbecido, enrijecido por conceitos fúteis baratos. Quem tem coragem, hein? Você aí não tem riqueza como tinha esse jovem rico, mas você tem coragem de abrir mão pelo menos de 50% do que você considera bem material, hein? Você tem coragem de ir lá na sua caderneta de poupança e pegar metade do seu dinheiro e distribuir para os menos favorecidos que estão nesta hora debaixo da ponte? Você tem coragem de pegar metade do seu dinheiro e ir para os sinais de trânsito, distribuir para aquelas crianças que estão lá pedindo migalha? Ô crente, acorda! Que crente você é? Põe o pé no chão, põe a boca no pó, talvez haja esperança. Você cuida ter Deus, ser salvo. Salvo de quê, rapaz? De que você é salvo? Que virtude tem de salvação na tua vida? Presta atenção, onde vai a tua cabeça? Quando a tua cabeça reclina no travesseiro, em que tu pensas? Acorda. E é o seguinte: aproveita para acordar, porque nem todos têm a coragem de falar o que é dito aqui. Não tem valente, tanto valente assim espalhado pela terra, não. As pessoas estão por aí até recebendo revelação de Deus, mas engolem porque são covardes. Tem medo de perder dízimo, tem medo de perder a oferta, porque não valorizam o seu chamado ministerial. E um dia vão perder muito mais que isso. O jovem rico, detalhes, rico ele era rico, mas ele não tinha certeza da salvação. Ele era rico, mas ele não tinha certeza da salvação. Você tem certeza da tua, hein, ô empresário, ô rico, ou sei lá o que você é, que tem dinheiro, que confia nas suas riquezas? Você tem certeza da sua salvação? Por quê? Eu vou na igreja. Não, eu sou salvo. Autossugestão é? Dentro do inferno tem um monte de gente com autossugestão. A salvação é um processo interior, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora, pois assim diz a Escritura: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. É no âmago, é no interior, é a convicção inquestionável, pessoal. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Entendeu? Acordou aí você? Hein? Você confia? Não, eu sou salvo. É mesmo? Por quê? Autossugestão? Vai. Você vai ver aonde você vai parar com a sua autossugestão. Você não é salvo porque diz que é. Você é salvo quando o Espírito Santo diz que você é. Você não é salvo porque acha que é. Você é salvo quando o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é salvo. Pode morrer agora, hein? Se uma bala perdida acabar contigo neste momento, qual o seu fim? Você vai para a eternidade? Tem certeza? Vai com autossugestão. Bem, detalhe: o homem era rico. Você é?
mas ele não tinha certeza da salvação. Foi indagar a Jesus. Ora, diz a Bíblia aqui, você viu, que Jesus o amou e falou assim: olha, tá certo, você está guardando os mandamentos, isso aí é um bom caminho, mas tem uma coisa que está impedindo a tua salvação, a glória de Deus na tua vida. Ei, sabia que você tem uma coisa que está impedindo a tua salvação e a glória de Deus na tua vida? E é aquilo que você julga que Deus te deu, mas é aquilo justamente que não foi Deus que te deu. Este homem tinha riqueza, não foi a riqueza que o impediu de ver a glória de Deus, mas ele se achava o máximo. Eu sou rico, eu sou um comerciante, eu faço grandes negócios, Deus está na minha vida. Eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, Deus está na minha vida. Eu compro o que eu quiser, eu viajo a hora que eu quiser, eu vou para a cidade que eu quiser, eu tenho os melhores negócios, os melhores celeiros, Deus está na minha vida. Jesus falou assim: não, te desfaz dessas riquezas, elas estão te conduzindo ao inferno. Vem, segue-me, terás um tesouro no céu. Você me perguntou o que farei para herdar a vida eterna? Larga as riquezas, não te prendas a ela. Vem, segue-me, terás um tesouro no céu. E aí, meu irmão, hein? Como vai a sua vida? Está seguindo a Jesus? Aquele jovem rico achava também que estava. Quando ele chegava na beira da sua fazenda e subia nas suas cercas e montava nos seus cavalos e entrava nas suas carruagens, quando ele passava e todos o reverenciavam e diziam: salve príncipe, Shalom Adonai, vai príncipe, príncipe, ele achava: eu sou tal e Deus está comigo. Mas quando ele chegou diante de quem enxergava além das mãos humanas, além da carnalidade humana, ele chegou diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra as profundezas de todas as coisas, e Jesus foi e passou pelo coração dele, foi lá no cantinho e disse: lá está a pedra de tropeço. Os bens que ele julga ter recebido das mãos de Deus é o que o está afastando do reino do próprio Deus. Vai, eu te amo, vende tudo que tu tens, dá para os pobres, segue-me. Seguir Jesus Cristo é mais glorioso do que ter os bens da terra. Seguir Jesus Cristo é mais glorioso do que ter os bens da terra. Vende tudo que tu tens, segue-me. O homem olhou para as suas riquezas e olhou para Jesus. Ele olhou para as suas riquezas e olhou para Jesus. E muitos esperavam de repente que ele fosse se afastar das riquezas e se aproximar de Jesus. Não, mas ele se afastou de Jesus e se aproximou das riquezas. Saiu de cabeça baixa. Aí Jesus Cristo desfecha a história dizendo: quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, começa a aplaudir as tuas riquezas. Pode aplaudir as tuas riquezas, mas é bom que você se pergunte: foi Deus mesmo quem te deu? Há caminhos, diz Provérbios, que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Aquele homem preferiu o caminho das suas riquezas do que o caminho de Jesus. Mas Jesus disse, João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acredite, ainda que tu tenhas como travesseiro uma pedra igual Jacó, ainda que tu tenhas pela madrugada a angústia da cova do leão, ainda que tu tenhas pela frente a aflição da fornalha de fogo, ainda que tu tenhas pela dianteira o caminho de Horebe, que é desertos e pedras, se você serve a Jesus Cristo, está escrito: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas nas riquezas que me fortalece? Não, não e não. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pode ser que eu não tenha dinheiro para com Ele de alguma maneira providenciar o ganho de uma alma, mas quando eu abro a minha boca, eu tenho o dom e a graça do Espírito Santo
para persuadir a verdade, para desfazer as obras do diabo, para calar os falsos mestres, para abrir vista aos cegos, para dar entendimento aos que verdadeiramente têm fome e sede de justiça, pois a Escritura diz: derramarei água sobre o sedento, e eu sou uma fonte de Deus na terra. É isso que você tem que ser. Não apresente as tuas riquezas para homem algum como símbolo de um Deus e uma igreja fajuta que você serve. A tua riqueza não presta para nada. Maior é Deus. Fique com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.